Boa noite, alunos do curso de extensão Revolução Industrial. Lembrando que eu sou Valéria Portugal, aluna do curso de licenciatura em História da Universidade Uninter, Polo Tijuca, Rio de Janeiro. E espero que vocês estejam gostando, né, das nossas aulas. E aproveitando, né, vamos fazer uma revisãozinha aqui rápida, né, daquela primeira aula que a gente da aula que a gente assistiu aqui anteriormente, né, que falou sobre a segunda revolução industrial, expansão do capitalismo e tecnologia. Nessa aula, né, nós vimos a expansão, né, que alcançou países da Europa Oriental e Ocidental, assim como países também da Ásia, né, o Japão, e da América do Norte, os Estados Unidos, né. A partir também dessa expansão, nós vimos também que abriu, né, a concorrência no mercado, né, através das práticas do trusting, cartel e holding, né? Temos lá na nossa aula, né, exatamente o que é cada um deles, né? Também tivemos as primeiras, né, os primeiros movimentos das crises dos trabalhadores, né, que formaram os primeiros sindicatos, as primeiras leis trabalhistas, né, através das suas reivindicações, notificações. Também mostramos, né, o que foi o socialismo, né, o que é, né, o socialismo, né, e as práticas do socialismo, né, e seus principais autores, que é o Karl Marx e o Friedrich Engels, né. Então, como eu disse, vamos dar seguimento à aula de hoje, ainda falando, né, dessa segunda fase da Revolução Industrial, expansão do capitalismo, só que hoje entramos com os modelos de produção industrial. E como toda aula a gente mostra aqui uma cena, né, de um filme, a gente escolheu que é um filme super marcante, é um filme que é referência na Revolução Industrial. Quando se fala de Revolução Industrial, todo mundo fala nesse filme, que é O Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, gravado em 1936, nos Estados Unidos, né? Um filme da autoria e direção do próprio Chaplin, né? Ele é que mostra, né, o empregado, mostra os dois lados, né, esses dois lados que a gente tem falado, né, o lado do empregado e do empregador, né? Então é um filme assim para quem já conhece e já assistiu, é bom que reassista, né, para poder eh, vivenciar, né, o que a gente está estudando aqui nesse momento. E para quem não conhece, nunca assistiu, que assista, pois é um filme também, como eu disse, é uma referência em matéria de revolução industrial, né? O filme ele registra, né, o início dessa época que mudou, né, radicalmente, né, a sociedade, a rotina do operário, que só sabia, né, apertar os parafusos numa linha de produção, coisa que a gente vai falar muito aqui nessa aula de hoje, né? E dando seguimento a essa aula, vamos entrar nos modelos de produção industrial, que são três, né? O Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, né? É, aqui, né, esses três modelos de organização industrial utilizado, né, pelas indústrias durante a segunda revolução industrial e até mesmo hoje, né, muitos desses modelos são utilizados até de uma maneira é, mais modificada em algumas partes, vamos dizer até assim, né, cada um, mas eles são sempre seguidos de base, né, são sempre eles ali que estão padronizados, né, no nosso dia de hoje também. E então aqui a gente vê, né, a relação trabalho versus capital, né, durante o início, né, do século XX, a indústria passava por mais de um processo de transformação, né, o que a gente vai ver aqui bastante, né, essa indústria modificando cada vez mais, né, esse início, né, das modernizações, né? Aqui agora a gente fala não só mais do petróleo, né, que também gera aí a energia, a energia do petróleo, a energia elétrica, mas também a energia nuclear, né? Vamos falar aqui das indústrias siderúrgicas e químicas que foram importantes para o período que posteriormente seriam conhecido como Segunda Revolução Industrial,
Outro fator, né, fundamental neste período foi o surgimento do capitalismo financeiro, algo que a gente também falou na aula passada, mas vamos relembrar aqui, né, algumas vezes. Isso aqui é algo que é bem marcante também. E a integração, né, do setor industrial ao lucro dos grandes bancos, né, que são eles que movem aí, né, todo esse capital financeiro, toda essa, essa esse mercado, né? Aqui vocês veem uma charge, né, bem clara. De um lado um trabalhador, né, ou um morador de rua, e do outro lado um senhor, né, dono talvez de um banco ou de uma empresa, né, de uma indústria, enfim, o que a gente chama de, nas obras do Charlie Chaplin, o nobre e um vagabundo, né, ou o vagabundo e um nobre, né, como queiram. Então aqui tem essa imagem aqui para poder a gente refletir sobre, né, esses dois lados, né, da moeda. Ainda continuando na relação trabalho e capital, né, tem a junção com tais processos que houve um acerramento na disputa por lucro dentro das empresas, né, e a partir desse começo a dizimar várias novas formas de produção que visam aumentar, né, esse lucro, né, e a produção reduzindo os preços. Este mecanismo, criados, né, para o objetivo, ficaram conhecidos como modelos produtivos, dos quais se destacam o Taylorismo, Fordismo e o recentemente Toyotismo, né? Apesar, né, do objetivo ser o mesmo, né, desses modelos, fabricar ao menor custo, eles têm diferenças quanto ao processo de produção e ritmo de trabalho, papel do funcionamento e objetivo, entre outros, né, que vamos ver a seguir. Na aula de hoje, nós vamos estudar o Taylorismo, que foi criado, né, pelo mecânico Frederick Winslow Taylor, né, que é um sistema que consiste na divisão do trabalho e especialização do operário em uma só tarefa, né? Essa teoria, né, administrativa criada pelo americano Frederick Taylor tem o objetivo principal racionalizar o trabalho e assim aumentar a produtividade. Ele também, né, ele visa alcançar a fragmentação máxima do trabalho de forma a minimizar os movimentos de tarefas supérfluas, bem como o tempo de aprendizado. Então, aqui a gente vê numa outra imagem, né, a fábrica aí, os montadores, né, fazendo uma única tarefa, né, e aqui do lado a descrição, né, pelos preceitos tayloristas, o trabalhador não teria mais a necessidade de conhecer todo o processo de produção, devendo conhecer apenas um produto e aperfeiçoando esse constante apenas da sua parte, né? Então, quer dizer, se o rapaz ou a pessoa, né, o rapaz ou a moça era designado a operar uma única fábrica, uma única função, né, ele ficaria com aquela função ali até o fim. Ele entraria e aposentaria com aquela função. Ele não tinha, vamos dizer assim, o que a gente chama de remuneração, ou ele não subiria, né, de cargo, né, não tem essa capacidade. Para ter o cara, ele ficaria ali o tempo todo, fazendo apenas aquela função, né? Então, em outras palavras, uma fábrica que fabrica, né, sapatos, né, que foi aquele exemplo que a gente usou lá na primeira aula, que antigamente o mesmo sapateiro, né, fazia do início ao fim, né, cortava, colava, fabricava, né, o sapato. Aqui não, aqui tem um para fazer o corte do couro, um para colar o molde do sapato, o outro para colar os solados, apenas as solas. E isso ele
No caso, essa profissão ele ia fazer o tempo todo, até o fim da sua aposentadoria ou morte, né? Então, a gente vê aqui que a tarefa é uma única só, né? Vamos lá, segmento. Aí aqui a gente vê as características, né, do Taylorismo, que são, no caso, a divisão do trabalho em tarefas específicas, né, que nada mais é enfatizar a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais se busca extrair o melhor rendimento de cada funcionário, o aumento da produtividade, que é um sistema de racionalização do trabalho concebido em moldes científicos. Desta maneira, cada aspecto do trabalho deve ser estudado e desenvolvido cientificamente. E o grande nível, né, de subordinação, que é a análise dos processos produtivos, que foi possível, né, aperfeiçoar a capacidade do trabalho do operariado, né, e o foco, que era economizar o máximo em termos de espaço produtivo, né? Então aqui a gente vê que o espaço é mínimo, né? Todo mundo num único espaço, só que cada um fazendo uma função. Cada um fazendo a sua função, ali quietinho, apertando ali ou o seu parafuso, ou maquinando ali a sua máquina, né? Administrando o seu trabalho. E devemos, né, salientar que o taylorismo não está, né, preocupado com as inovações tecnológicas, mas sim com as possibilidades de controlar essa linha de produção, né? Todo mundo em fila reta, todo mundo trabalhando, fazendo apenas o que lhe vem, que lhe convém, né? Aqui, ao mesmo tempo que aumentava a produção, barateava os preços dos produtos industrializados e especializava um funcionário a um serviço, criava uma alienação mental do empregado, já que não é só o meio de produção era sistematizado, mas também os horários de trabalho, né? Como a gente já falou lá na aula passada, eram horários muito longos, muito distantes, só que aqui não, aqui ele já tem uma hora de saída e entrada, ele entrava às 8 da manhã, saía às 5 da tarde, com uma hora de intervalo para almoço, lanche, enfim. E dessa forma, né, tinha também a cobrança, né, de produzir mais e mais. Aquele que produzia, ele acabava também, por sua vez, né, ganhando uma bonificação, né? Ele tinha, né, o Taylor, né, ele dividiu essa expansão do trabalho em movimentos individuais, analisou, né, para determinar quais eram essenciais e cronometrava os funcionários realizando essas funções. No taylorismo, a remuneração é estabelecida segundo a produtividade de cada indivíduo. Então, aquele que produzia mais ganhava uma bonificação, aquele que produzia menos ganhava apenas o que era estipulado, que era o salário mínimo, né? Então, aqui, ó, as inovações, né, do taylorismo, né? Teve a substituição de métodos baseados na experiência por metodologias científicas testadas, né? Foi no caso aqui, o Taylor foi o pioneiro ao desenvolver um modelo de administração no qual a empresa é considerada sob o olhar científico, a seleção e treinamento rigoroso dos trabalhadores, de modo a descobrir suas melhores competências, as quais devem ser continuadamente aperfeiçoadas, né? No caso aqui, o Taylor se interessou por esse tipo de gestão quando ainda era operador de máquinas, né, na Mendel Steel, na Filadélfia, onde ele iniciou suas pesquisas. Supervisão contínua, né, do trabalho, que a gente já tinha falado, né, tem um supervisor para fazer esse tipo de trabalho, né,
várias pessoas em escala trabalhando e um supervisor atrás, ou encarregado, que seja, monitorando essas pessoas. Execução disciplinada das tarefas de modo a evitar desperdícios, né, baseado-se nas observações, né, dos métodos de trabalho dos operários, descobriu que, sob um ritmo de trabalho controlado, os operários eram muito mais produtivos. Fracionamento do trabalho na linha de montagem para singularizar as funções produtivas de cada trabalhador, diminuindo assim sua autonomia, né? Aí mais tarde, ele se forma em engenheiro mecânico em 1885 e em 1906 se torna presidente, né, da American Airlines Society, que é uma empresa, né, que monitora as indústrias lá fora. E as suas ideias... Oi, meu amor, só um minutinho, Agatha. Suas ideias influenciaram de forma definitiva a segunda revolução industrial. Então, aqui mais algumas inovações: o estudo de metodologias para evitar a fadiga do trabalhador, no caso aí, como eu falei, né, tem um começo, meio e fim. O estímulo salarial proporcional à produtividade com premiações por desempenho, que é aquilo que eu falei, que ele produzia mais, ganha-se uma bonificação, que produz menos para ganhar apenas o que é de direito. A hierarquização da cadeia produtiva, a qual afasta o trabalho manual do trabalho intelectual e garante a gerência detentora, né, do conhecimento geral da produção e do controle sobre os trabalhadores. Então, segundo o Taylor, essas tarefas de gerências eram determinadas da menor maneira do funcionário a fazer seu trabalho, fornecer ferramentas e treinamentos adequados, além de incentivos para um bom desempenho. As consequências desse princípio foram um aumento da produtividade, dos lucros e do salário. Contudo, a frustração dos operários cresceu, pois esses ficavam restritos a apenas uma função, né? Eles não era muito, né, na época aqui do Taylor, não era muito, não se tinha muitas, vamos dizer assim, aumento, né, de cargo, né, de trocas, né, de cargos, né? E o Taylor, ele foi um dos caras assim que teve uma grande importância, né, nessa primeira, né, vamos dizer assim, modernização, né, nesse primeiro tipo de modelo, porque ele deixou assim várias obras, né? Suas obras ainda hoje são muito importantes. Eu vou ler aqui alguma delas, né, parece que quem tenha, né, curiosidade em querer pesquisar, um sistema de preço por peças, que é do ano de 1895, a administração de oficinas, que é de 1903, e princípios da administração científica, que é de 1911, né? São suas obras-primas que até hoje, né, para quem faz administração, engenharia, enfim, marketing, todo mundo, qualquer função é utilizada, né? As ideias, né, as ideias do Taylor inspiraram empresários, né, como Henry Ford, para criar um método de linha de montagem que seria denominado Fordismo, que é o assunto da nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês pesquisem, né, sobre esse modelo esse modelo de revolução, né, esse modelo de produção industrial, né? Também vou deixar, né, aqui a biografia, né, do Taylor. E na próxima aula, como eu falei, nós vamos falar sobre Henry Ford e o Fordismo. Se vocês puderem também já ir pesquisando, né, a respeito desse assunto, na próxima aula a gente debate sobre ele. Muito obrigada a todos, uma boa noite, espero que tenham gostado da aula.